Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauro Chão Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica, e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre conteúdo científico. Então, sem mais delongas, a grande maioria de vocês sabe que eu também curso odontologia, e eu já estou bem pertinho de concluir odontologia, já escolhi também a minha especialidade. Se você já sabe qual é a minha especialidade odontológica que eu pretendo fazer, deixa aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Mas o tema do vídeo de hoje é conversar com vocês a respeito da odontologia. Muitos de vocês me perguntam ou trazem questionamentos através do próprio Instagram, né? Se você ainda não me segue no Instagram, é @biologia e etc. Então lá eu acabo interagindo um pouco mais com vocês. Então, muitos de vocês acabam me perguntando se a odontologia ainda está valendo a pena fazer, né? Devido ao acréscimo muito grande de faculdades de odontologia que vem tendo ultimamente, né? Será que a odontologia está valendo a pena fazer, levando em consideração que é um curso também muito caro por conta dos instrumentais que a gente tem que estar comprando todo semestre, né? Também tem que levar em consideração que, em média, um estudante de odontologia gasta ali cerca de 30 a 40 mil reais por, eh, durante o curso inteiro, né? Só de instrumentais que vão sendo comprados. Possa ser que você consiga baratear um pouco mais utilizando ou comprando materiais de outras pessoas, mas o percentual geralmente é girando em torno desse valor, entre 30 a 40 mil reais. Então, fazer odontologia hoje vale a pena? No meu ponto de vista, vale a pena. Vale super a pena fazer odontologia. Na verdade, vale a pena fazer qualquer outro curso, incluindo odontologia, porque vai depender muito do profissional que você vai ser quando você se formar. Hoje em dia está mais do que claro que apenas um diploma não é o suficiente para que a gente consiga obter bom êxito, né? Então a gente tem que traçar estratégias para conseguir pacientes, clientes, ter ali uma agenda e assim sucessivamente. Ser qualquer dentista, todo mundo vai ser. Ser biólogo, qualquer um pode ser. Mas que tipo de profissional é você? Que tipo de profissional é aquele que você está construindo? Você é um tipo de profissional que durante a graduação ficou colando nas provas, ou estudava nos 45 do segundo tempo, ou enfim, não se importava muito? Isso vai transparecer automaticamente quando você se formar na sua graduação. E no ponto-chave de odontologia é você aprender quais são os nichos que você pode atuar, né? Por exemplo, você tem que ser muito enfático no seu perfil profissional, sobre aquilo que você quer trabalhar, sobre aquilo que você está desenvolvendo. Se você é um dentista que trabalha exclusivamente com o canal, é interessante que você poste seus casos clínicos. É importante que você fale, dialogue e trate seus pacientes de uma maneira muito respeitosa, né? Isso parece até ser um pouco óbvio, mas para algumas pessoas talvez isso não seja. É, e tudo isso vai depender de quão será você, como será você quando você se formar, né? Então, no meu ponto de vista, vale super a pena ainda, né? Vale a pena qualquer profissão. Por exemplo, eu me formei em biologia no ano de 2021 e eu poderia ter prestado concurso público para ser professor do estado, para ser professor a nível federal, ou ter feito mestrado e doutorado, que inclusive, para vocês que me conhecem, sabem que eu já passei no mestrado e acabei dando prioridade para a odontologia, né? Então, basicamente, eu poderia estar num patamar muito bom nos dias atuais, né? Tendo uma remuneração interessante, mas não era o meu sonho. O meu sonho sempre foi a odontologia. E no meu ponto de vista, existem várias facetas pelas quais a odontologia ela pode desencadear na sua vida. Você pode trabalhar em consultório, você pode trabalhar em hospitais, você pode, enfim, é uma gamificação de atividades que o cirurgião dentista ele pode fazer. Então, no meu ponto de vista, um dentista não fica desempregado.
A não ser que tenha ali outros problemas que estejam relacionados a isso, enfim, mas pelo menos na minha região, eu ainda não vi nenhum cirurgião dentista que esteja desempregado, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da temática de hoje. É um tema um pouco mais polêmico, né? Mas eu queria conversar com vocês a respeito disso e eu gostaria até mesmo que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês com relação ao mercado de trabalho da odontologia, principalmente para vocês que estão se formando na odontologia. Então é isso, pessoal. Até a próxima.